Bom dia, meus amados alunos do quarto ano. Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e estejam estudando bastante, hein? A nossa aula de hoje é de ciências. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do nosso livro, que fala sobre a transformação das coisas. Mas antes de iniciá-lo, a tia Ju gostaria só de relembrar com vocês alguns assuntos bem interessantes que nós estudamos lá no capítulo 1. Vamos relembrar? Lá no capítulo 1, nós diferenciamos, por exemplo, as substâncias puras e as misturas. Vimos a diferença entre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, as substâncias solúveis e as substâncias insolúveis. Vimos também sobre a separação de substâncias sólidas e de substâncias sólidas e líquidas. Estudamos muita coisa legal, né, gente, lá no capítulo 1. E hoje, gente, nós vamos iniciar o capítulo 2, que continuará sendo também muito interessante, tá certo? Vamos prestar bastante atenção. Como a tia Ju disse, esse capítulo falará sobre a transformação das coisas. E nós vamos entender melhor sobre essa transformação a partir de agora. Pensem um pouquinho. Se nós tivermos, por exemplo, uma peça de bronze. Imaginem aí uma peça de bronze. E nós derretermos essa peça se transformará em um metal, já não mais sólido, né? E sim um metal líquido. A técnica utilizada para essa transformação foi o quê? O aquecimento, já que essa peça foi derretida. Existem diversos fatores, gente, que podem transformar um material. Quais são eles, tia Ju? Quais são os fatores que podem fazer essa transformação? O aquecimento, que foi o que aconteceu aqui com a peça de bronze. Mas também nós temos o resfriamento, a exposição à luz e a exposição à umidade. Tudo isso pode transformar o material. E aí, a tia Ju agora gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre dois tipos de transformação. A transformação química e a transformação física. Vamos pensar um pouquinho. Quando nós temos uma substância, gente, e essa substância se transforma em outra, a gente diz que essa transformação foi química. Quando nós temos uma substância, mas o material continua sendo sempre o mesmo, o material não muda, ele continua sendo o mesmo material, a gente diz que essa transformação foi física. Ou seja, a transformação química, uma substância ela é transformada em outra. E na transformação física, o material ele continua sendo sempre o mesmo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações reversíveis e irreversíveis. Para a gente entender um pouquinho sobre as transformações reversíveis, a tia Ju gostaria que vocês pensassem no gelo. Sim, no gelo. O gelo, gente, ele pode voltar a ser gelo, caso a gente queira, não pode? A gente pode derreter o gelo, mas se a gente quiser, ele pode voltar a ser gelo. A gente diz que essa é uma transformação reversível. Agora eu gostaria que vocês imaginassem o pavio de uma vela, certo? O pavio de uma vela, depois de queimadinho, ele vai conseguir voltar a ser pavio novamente? A ser aquele mesmo pavio que ele era lá no início? Não, né, gente? Depois de queimado, esse pavio não volta mais a ser o que ele era antes. Então, isso a gente diz que é uma transformação irreversível. Ou seja, o gelo é um exemplo de transformação reversível. E o pavio da vela é um exemplo de transformação irreversível. Muito assunto interessante, né, gente? E aí, depois de tudo isso, vocês irão lá para a página 198 e 199
do livrinho de vocês, em que vocês irão visualizar imagens e ler textos bem interessantes sobre tudo isso que a tia Ju acabou de conversar agora aqui com vocês. E aí vocês irão responder, gente, as atividades que tem nessas duas páginas, 198 e 199, responder lá no caderninho de vocês, sempre de forma bem caprichosa e organizada, tá certo? Pois estudem, caprichem na atividade, leiam com bastante atenção, observem as imagens que o livro apresenta, que vai ajudar vocês na hora de responder todas as questões que estão aqui propostas, tá certo? Pois caprichem na atividade de vocês e façam sempre de forma bem organizada, como a tia Ju sempre pede, tá certo? Pois um beijo bem grande, um abraço bem apertado. Tchau, tchau!